Álvaro Afonso, do Desinflama Brasil, Lava Jato do DNA. Vamos prosseguir o nosso fluxograma dizendo como é que a gente faz o tratamento da fadiga adrenal e por que é importante o diagnóstico e a correção desse problema. Há uns 40 anos atrás, mais ou menos, talvez não, 50 anos, 45, um médico com o nome de Franz Alexander, que morreu sem saber que ele estava totalmente certo nas suas teorias, ele demonstrou como era o desenvolvimento da tiroidite Hashimoto, como era o desenvolvimento daquela doença chamada doença de Graves, que a pessoa tem aqueles olhos para fora e aquele bócio e umas alterações na tíbia, na perna, na canela. E ele descreveu perfeitamente como era essa doença autoimune que acontecia e morreu sem saber que ele estava totalmente correto. Franz Alexander é o nome dele. Então ele dizia o seguinte: o ser humano ele não pode ficar num estado de tensão, num estado de alerta permanentemente, com o seu sistema nervoso chamado simpático ligado o tempo todo. Esse sistema nervoso, o simpático, que é de luta e fuga, quando ele está ativado, ele vai estimular o miolo das glândulas suprarrenais ou adrenais e a periferia dela, o córtex adrenal. Então, dois hormônios importantíssimos são secretados de uma maneira exagerada, de uma maneira contínua, que são eles a adrenalina e o cortisol, que são os hormônios para preparar o organismo para a luta e para a fuga. Então, o que ele ensinava? Que essa reatividade, esse desequilíbrio inconsciente das pessoas viverem reativas 24 horas, ia desencadear as alterações imunológicas, e ele explicava todos os hormônios, desde o eixo da hipófise, hipotálamo e essa glândula chamada adrenal. Então, ele explicava corretamente as alterações que iam provocar a doença autoimune, ou o que é uma doença autoimune. É uma doença, uma síndrome que o organismo ele produz anticorpos contra o próprio organismo, como é o caso no Graves e não é o caso, como também é o caso da doença de Hashimoto. Acontece que nós passamos esse tempo todo, aí começou a aparecer a epidemia dessas doenças e a epidemia das doenças inflamatórias, que também elas têm a mesma origem. Se você fica com o sistema de vigília, de alerta ligado o tempo todo, você vai ter a produção de substâncias inflamatórias que vão inflamar o DNA de todos os tecidos. E principalmente o tecido que fica nessa região aqui na frente do cérebro, que a gente bate nessa tecla há muito tempo, que chama cérebro pré-frontal. Então, a inflamação do cérebro pré-frontal leva à destruição de neurônios, e esse cérebro é justamente o cérebro que desliga as amígdalas do cérebro. Quando desliga as amígdalas do cérebro, você sai da predominância do sistema simpático e você passa para a predominância do sistema parasimpático. E qual é a boa notícia? Que a gente, aprendendo a aprender todos os dias com os clientes, a gente começou a descobrir várias maneiras da gente aliviar essa hiperreatividade do sistema nervoso simpático. E usando substâncias, inclusive substâncias naturais, substâncias que não são nem medicamentos, você consegue melhorar o cérebro pré-frontal, e ele diminui a produção de uma substância excitatória e inflamatória chamada de glutamato, e passa a produzir uma maior quantidade de um outro hormônio chamado de GABA, que é justamente um hormônio de relaxamento. E através dos exercícios que a gente chama de atenção plena, você pode recuperar esse CPF inflamado, esse CPF alterado, e com ele funcionando corretamente, você passa a adquirir o controle de ligar e desligar o seu sistema de alarme. Então, existem substâncias naturais que elas vão favorecer a recuperação
do CPF, e existe a técnica que a gente indica, porque ela não tem a ver com partido político, ela não tem a ver com religião, são técnicas desenvolvidas durante 40 anos, onde você treina focalizar a sua atenção no momento presente. À medida que você treina a focalizar a atenção no momento presente, o que vai acontecer? Você vai corrigir o seu CPF e vai ter novamente o controle de desligar as amígdalas do seu cérebro. Vamos dar um exemplo disso. Você, em 1950, mais ou menos na década de 50, na década de 60, começou a existir a biologia celular, a medicina que estudava as células, e isso foi uma grande revolução. Depois começou a aparecer já a ciência que começa a conhecer o DNA e também modificar o DNA e provar aquelas coisas que a gente falava na prática. Por exemplo, glúten transgênico passando pela membrana intestinal, a caseína do leite passando pela membrana do intestino e entrando na nossa corrente sanguínea. A lactose também, a própria frutose do milho, são substâncias que inflamam a nossa membrana celular e inflamam os nossos genes. Inflamando os nossos genes, genes que não deveriam estar ligados, eles passam a permanecer ligados e provocar as doenças inflamatórias. Então, existe hoje a nutrigenômica, existe hoje a nutrigenética, que mostra que diariamente o nosso DNA ele dialoga com os alimentos. Então, na hora que você vai escolher os alimentos, se você tem a informação que determinados alimentos vão inflamar o seu DNA, vão conspirar contra a sua saúde, aí você escolhe que aqueles alimentos você deve ingerir em menor quantidade. Se você tem um estresse crônico e desequilíbrio das bactérias, dos fungos e vírus que vivem normalmente no nosso intestino e fazem parte, inclusive, do nosso genoma, do nosso código genético, porque eles estão ali vivendo e convivendo com a gente em troca, você corrigindo esses desequilíbrios, você melhora o seu DNA, você liga e desliga genes com a sua consciência na hora que você vai escolher os seus alimentos. O que o Franz Alexander também descobriu? Existem pessoas que têm uma personalidade que elas querem controlar o que não tem controle. Só que elas não têm consciência que elas funcionam assim. E quando elas querem controlar o que não tem controle, que é um aprendizado, elas produzem reatividade, elas produzem cortisol, elas produzem adrenalina e até a memória desses hormônios no nosso código genético, elas adoecem. Só que, se elas tiverem consciência que hoje existem uma série de técnicas que você, investindo apenas a sua atenção no seu dia a dia, mantendo a sua atenção, mantendo a sua concentração em cada momento presente, você desliga genes que não devem ficar ligados o tempo todo. É simples. E se não fosse simples e fácil, não seria certo. Mas é simples e fácil e por isso é certo. Quando você corrige o seu CPF, por exemplo, usando substâncias naturais que desligam o glutamato lá na membrana celular e ligam o GABA, você tem fases do sono, primeira fase, segunda fase, terceira fase do sono, sem interrupções. E quando você dorme com qualidade, o seu dia tem qualidade. Se seu dia não tem qualidade, o seu sono não tem qualidade. Porque tudo que vai acontecer durante o seu dia acontece antes, durante o seu sono. E principalmente uma quarta fase, que é o contrário, desliga o CPF para poder ligar o sistema das emoções, que chama sistema límbico, e limpar as emoções que não devem ficar no nosso inconsciente. Essa limpeza emocional acontece durante o sono. O sistema límbico ele funciona bem quando o córtex desliga.
Aí sim você vai ter um sono de qualidade. Aí você vai tirar o lixo emocional da sua memória e você não vai adoecer de doença de Alzheimer. Que a gente, evidentemente, dormindo mal, corre um risco gigante de ter uma doença degenerativa como Alzheimer inflamatória. O Desinflama Brasil vem mostrando essas técnicas nos nossos vídeos, inclusive, à medida que vocês puderem, vocês devem curtir os vídeos e compartilhar os vídeos, porque tudo depende de informações. Mas as informações, elas dependem do significado que vocês vão dar a essas informações. Por exemplo, essas técnicas e essas substâncias naturais que funcionam tão bem, elas são dados, são informações. Mas um dado, para ele ser transformado num conhecimento, aliás, numa informação, porque para virar informação, você tem que permitir que o dado seja absorvido pelo seu sistema. Ou seja, que você dê um significado à informação. Aí sim você vai ter a solução. Exemplo, existe um caso de uma pessoa que estava há 30 anos sem usar heroína. E sem perceber que não estava percebendo, ela se distraiu e entrou numa estação de metrô. Quando ela entrou numa estação de metrô, aquele ambiente, aquela estação de metrô, acionou a memória dos genes do tempo que ele usava a droga, porque é ali que ele usava a droga. Como ele não estava consciente que ele pode mudar essa nuvem de fótons que existe no nosso DNA, o que aconteceu? Ele entrou num estado mental e voltou a usar a droga. Mas hoje a gente sabe que se ele soubesse que ele é o dono dessa vontade, ele é o dono dessa consciência, e ele pode mudar os seus genes com a expansão da própria consciência, ele teria várias maneiras de quebrar aquele padrão e não ter a recaída das drogas. E assim, com outra série de comportamentos, desde que você dê um significado aos dados que a gente está passando e dê uma abertura, um espaço para você poder aprender o que a gente está aprendendo, aprender e passando para vocês. Porque quando a gente não percebe que não percebe, a informação, como se você estivesse jogando ping-pong com o campeão japonês, o dado, ele bate e volta. Porque o dado só vai virar uma informação se houver a passagem por seus filtros. E um filtro permeável, aberto para o aprendizado com muito espaço, ele exige que essas sinapses estejam bem. Esse é o Desinflama Brasil. A gente fornece o que faz o indivíduo com um estilo de vida legal desinflamar as sinapses do seu CPF. Mas, evidentemente, só vai acontecer isso se houver uma permissão, se você for dar um significado aos dados que nós estamos passando. Agora, se a pessoa não acredita, a gente compreende, não tem como. O cara que tem uma crença, o que é uma crença? Uma ideia repetida há muito tempo na cabeça dele, ele acredita naquela crença, e o que ele vê na realidade é a crença, porque a crença vira realidade. De uma maneira ou de outra, quem tem a crença vai estar sempre certo. Agora, qual é a nossa proposta? O dado é o seguinte: crença é apenas uma nuvem de fótons. Você tem a crença, não é a crença que tem você. E se você quiser mudar a sua crença, se você der essa permissão, nós ensinamos a você como mudar a crença. E quando muda a crença, você muda o significado. Quando você muda o significado, você muda a percepção, você muda os seus resultados. Aí sim você pode tratar a sua fadiga adrenal. Um beijo no coração de vocês, cheio de ocitocina, cheio de GABA, cheio de acetilcolina, cheio de dopamina. Dopamina, por exemplo, é um hormônio da expectativa. Se você for contar 24 horas por dia, quais são as notícias que você vê, que você ouve, que você sente e que você incorpora de expectativas positivas? Eu brinco com meus clientes e eu digo assim: olha, a Caixa Econômica está dando 15 mil reais para cada quilo que você emagrecer. Basta você emagrecer 1 quilo e pegar 15 mil reais na Caixa Econômica Federal. É lógico que quando eu falo isso,
o cérebro dele aumenta a dopamina, que dopamina é o hormônio da expectativa positiva. Quem não gostaria de ganhar 15 mil para emagrecer 1 quilo? Isso é dopamina. Agora, quantas notícias que geram boas expectativas em vocês estão recebendo por dia? Pensem nisso. E vamos compartilhar, vamos divulgar de coração para coração o Desinflama Brasil, Lava Jato do DNA. Beijo cheio de dopamina e GABA e cheio de ocitocina. Beijo, acetilcolina também.